É isso aí, essa notícia bombástica, esperada, porém bombástica, né? Da desistência do Dória. Vou te falar a verdade. Ele teria que tomar essa decisão mesmo, porque ele não deslanchou na pesquisa, ou nas pesquisas todas, não sai de 2%, no máximo 3%. Era o esperado, mais lógico, mais racional, mas poucas pessoas acreditavam que o Dória poderia tomar essa decisão de retirar mesmo o time de campo. E foi exatamente o que aconteceu, Ana. Exatamente, né? O que se sabe até agora é que ele já teria anunciado ao partido, aos apoiadores, neste fim de semana, que retiraria a candidatura diante da enorme pressão que surgiu dentro do próprio partido para a indicação de um nome único pela terceira via. A Mária de Jaime esteve lá, nessa entrevista coletiva do ex-governador de São Paulo e agora ex-pré-candidato à presidência da República, João Dória. Vai trazer mais detalhes do que aconteceu, né, Mayra? Diga aí, boa tarde. Fala aí, Djaimo, boa tarde. Oi, Ana, Joel, boa tarde para você e para todos. Pois é, eu estou aqui onde até então funcionava a sede da pré-campanha do ex-governador João Dória e foi aqui, hoje, no começo da tarde, que ele anunciou essa desistência da pré-candidatura à presidência da República pelo PSDB, falando em consenso. E ele disse que, apesar de ter vencido as prévias internas, serenamente entende não ser a escolha da cúpula do partido para a disputa. Vamos ouvir. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Dória também falou a respeito da própria trajetória política, apontou realizações como prefeito de São Paulo e governador do estado e se desculpou por erros. Peço desculpas pelos erros. Se me excedi, foi por vontade de acertar. Se exagerei, foi pela pressa em fazer com perfeição. Se acelerei, foi pela urgência que as ações públicas exigem. Os acertos foram fruto do trabalho em equipe, da ousadia e da coragem, do propósito que sempre persegui. Sobre o futuro, João Dória afirmou que seguirá como observador sereno do país, sempre à disposição para lutar a guerra para a qual for chamado, seja na vida pública ou privada. Foi um discurso bem rápido, ele não respondeu às perguntas da imprensa, foi aplaudido no final, abraçado por membros do partido que sempre o apoiaram, chegou até a se emocionar. E aí ele saiu e o presidente do PSDB, Bruno Araújo, falou com a imprensa. Ele disse que esse gesto do Dória reforça a chance de uma aliança forte com o MDB e o Cidadania na corrida ao Planalto, e também disse que o nome posto para a união aí dessa chamada terceira via realmente é o da senadora Simone Tebet. A partir de agora, com esse próprio compromisso, com a própria ajuda do governador João Dória, nós vamos construir, não só dentro do PSDB, porque ficou sempre claro que sozinho nós não vamos a lugar nenhum, construir um projeto em que esse nome, e sendo o nome de Simone, represente um compromisso com programas, projetos com o país e fortalecimento de palanques importantes, como é o caso do Rio Grande do Sul, onde o MDB pode ser um parceiro importante no projeto com o PSDB, no sentido de próprio fortalecer o projeto nacional dessa eleição. Ele também disse que muito provavelmente o vice vai ser do PSDB, mas não confirmou a possibilidade do próprio ex-governador João Dória ou até então do Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, participarem para compor essa chapa. Em nota, a Simone Tebet ressaltou que a confirmação da indicação dela para a disputa da presidência da República ainda precisa do aval dos três partidos, vão ter ainda novas reuniões, e diz também que Dória nunca foi adversário, sempre foi aliado e que pretende receber as sugestões do ex-governador para formular um programa de governo. Ana. Tá aí, portanto, a Mária de Jaime. Obrigada aqui a Mayra, que acompanhou essa entrevista coletiva, bastante rápida, de fato, com o anúncio de que o governador João Dória, o ex-governador João Dória, desistiu da disputa pela presidência. Valeu, Mayra. Muito obrigado. Seguindo com esse assunto, agora com os bastidores do mundo político, Aninha. Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino. Grande Sabino, muito boa tarde a você, meu amigo. Uma decisão lógica, mas que poucas pessoas esperavam, né? Conhecendo o João Dória. Correto ou não? Boa tarde, Sabino. Oi, Sabino. Oi, boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana, João, ouvintes. Tudo bom? Tudo bem. Na verdade,
no mundo político se cogitava bastante essa possibilidade. Mas você tem razão, Joel. Quem é mais próximo do governador, quem conhece o governador, o ex-governador João Dória, vamos chamar assim, na intimidade, achava pouco provável que ele viesse a desistir. Ele que é tão decidido, né, que tinha colocado na cabeça essa possibilidade de ser presidente da República, pouca gente acreditava nisso. Mas, na minha opinião, era a crônica de uma morte anunciada, por tudo que o governador colecionou, o ex-governador colecionou nesse período, né, pelos inimigos que ele colecionou, e talvez, por incrível que pareça, um homem de marketing como ele acabou errando no marketing. Porque agora a gente até pode dizer, né, Joel, agora que ele não é candidato, a gente se sente mais à vontade para dizer o seguinte: o ex-governador João Dória acertou em muita coisa no governo do Estado. Acertou, inclusive, quando ele delegou, vamos chamar assim, como CEO do governo, a gestão do governo, para Rodrigo Garcia. Ele acertou em muita coisa, mas errou na relação política com as pessoas. Errou, às vezes, no exagero das entrevistas coletivas. Essa foi a questão que desgastou a imagem do ex-governador, que tinha um trunfo grande na mão e que acabou, por incrível que pareça, não sendo compreendido pela população. Foi dele a iniciativa do início do combate da Covid no Brasil. A gente não pode tirar isso dele. Mas, realmente, no trato pessoal, por exemplo, o ex-governador não gostava de atender prefeito. Isso é dia a dia de um governador. E ele detestava atender os prefeitos. Delegou essa função para o secretário Marco Vignoli e para o vice-governador Rodrigo Garcia. Tudo isso foi se acumulando para construir esse ambiente, né? As brigas que ele teve com políticos importantes, Kassab, né? Acabou gerando esse clima ruim para que ele consolidasse a campanha dele para a presidência da República. Agora, o que a gente precisa olhar com muita atenção, Joel, é óbvio que essa não é uma informação, mas esse é um cenário político possível que a gente tem que considerar, se não houve um acordo para a saída de João Dória e a possibilidade de ele assumir aí como o vice nessa chapa encabeçada pela senadora Simone Tebet. Há outros nomes do PSDB, o do ex-governador Eduardo Leite é o mais óbvio, mas também há o nome de Tasso Gereissati, que é lembrado, até para cabeça de chapa, é um nome lembrado, mas de qualquer forma, o ex-governador João Dória se coloca também com um nome possível. E ele disse isso de alguma forma nas entrelinhas no discurso dele, né? Que ele continua na vida política, de alguma forma, sendo um observador de todo o cenário. Então, o principal e possível futuro político do Dória é esse. Ele assumir, talvez, como vice numa candidatura aí com a Simone Tebet na linha de frente. Eu ia perguntar se uma possível tentativa de reeleição ao governo de São Paulo está totalmente descartada, Sabino. Eu acredito que esteja totalmente descartada, sim. Eu acho impossível hoje retomar essa possibilidade. Eu acho muito difícil. O próprio PSDB de São Paulo trabalharia contra isso. Rodrigo Garcia com a caneta na mão. Rodrigo Garcia foi outro que acabou se tornando um desafeto de Dória, de alguma forma. Por mais que se tente manter aparências, com aquele episódio de João Dória de ameaçar ficar no governo do Estado, ali, de alguma forma, ele rompeu com o Rodrigo Garcia. A maior prova disso é a indicação do vice na chapa de Rodrigo Garcia. A gente já falava isso aqui. Dória queria Henrique Meirelles e Rodrigo Garcia acabou botando um desafeto de Dória, que é o Edson Aparecido, né, como candidato a vice. Essa foi outra sinalização clara do desentendimento de Rodrigo Garcia com o João Dória. E mesmo porque ele segue enfraquecido dentro do PSDB, não com essa decisão que ele próprio tenha tomado, mas ele tomou essa decisão muito mais pelos fatos, pelas pesquisas, né? Não passava de 2%, 3%, alguma coisa assim. Então ele segue enfraquecido, ele não tem força ali para tomar uma decisão desse cunho, né? Fica difícil, não somente esta, mas outras do gênero. É isso, mas é difícil não imaginar qualquer negociação nessa desistência do João Dória, quando ele coloca ao lado dele o outro desafeto político, que é o presidente do PSDB, Bruno Araújo. De alguma forma, Bruno Araújo validando ali uma decisão de Dória, apoiando uma decisão de Dória, né? Pode ser que o partido deu troco nele agora, né? E que realmente o deixe no ostracismo, mas que também pode ter ocorrido aí uma conversa para ele ocupar ainda um espaço na próxima eleição. Pode acontecer. Vitória de Aécio Neves também, que trabalhou e muito
para esse acontecimento, né? O Aécio vem batendo há muito tempo, é outro desafeto claro do João Dória. O Aécio é um cara forte internamente no PSDB, mesmo sendo o cara que a gente sabe que é um cara forte internamente no partido e que vinha batendo muito nessa questão aí, para a saída do João Dória, né? Aécio trabalhou muito desde o primeiro momento para que não fosse João Dória o candidato. Aliás, a tese de Aécio é de uma candidatura fortalecida da bancada. Aécio quer eleger uma bancada forte, usa esse argumento, inclusive com os próprios deputados do partido, mais até do que uma candidatura a presidente ou um lugar em uma chapa. Essa é a tese de Aécio dentro do PSDB. Bom, tem duas repercussões já aqui desse anúncio feito pelo ex-governador João Dória, né? Agora há pouco, o ex-presidente da Câmara, ex-secretário também aqui no governo de São Paulo, Rodrigo Maia, se pronunciou pelas redes sociais, disse que um dia o governo de Dória em São Paulo, né, ainda será reconhecido por todos os brasileiros. Ressalta que o Dória liderou o Brasil nesse processo de pandemia, trouxe a vacina e agora mais uma vez demonstrou a relevância política dele para o país. E também a senadora Simone Tebet, né, pré-candidata à presidência da República pelo MDB, disse que eles nunca foram inimigos políticos, né, e que aguarda as sugestões de Dória, as sugestões dele para o programa de governo dela aqui, em uma nota que foi distribuída à imprensa agora há pouco. Uma sinalização de afago aí do MDB, da candidata Simone Tebet a ele, né? Rodrigo Maia foi um homem acolhido, né, por João Dória aqui no governo de São Paulo. Depois de perder de maneira cachapante a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, para o deputado Arthur Lira, né, numa movimentação dos bolsonaristas, Rodrigo Maia ficou um pouco órfão politicamente e acabou vindo, ele que é carioca, vindo para ser secretário de João Dória e se aproximou muito. E era um dos coordenadores, prováveis coordenadores da campanha nacional. Há uma outra questão importante que a gente não falou também e vale a pena ser tocada, viu? Há muita revolta de gente do PSDB em relação ao que aconteceu nas prévias. A gente não sabe exatamente o que houve ali naquelas prévias, como aquelas prévias vencidas por João Dória aconteceram, mas tem muita gente do PSDB revoltada com essa situação, que não aceita. Aloysio Nunes aqui em São Paulo é um, né, que reiterou o apoio a Lula, né, ao candidato Lula. Então, todas essas questões. Agora, a pergunta que se faz também é a seguinte: se o PSDB não ocupar essa vaga de vice na candidatura de Simone Tebet, e mesmo que ocupe e o desempenho de Simone Tebet seja muito fraco, o que será do PSDB? É um partido que vai ter que ser refundado. Ô Sabino, sempre quando tem uma mudança num quadro político como esse, você fica na expectativa para uma próxima pesquisa, né? Você acha que dá para acreditar em alguma coisa diferente da polarização entre Bolsonaro e Lula? Você acha que com essa mudança pode haver alguma interferência a ponto de surgir aí uma Simone Tebet com destaque na pesquisa, ou você acha difícil isso? Acho que há pouco tempo, é o que todos entendem no mundo político, mas acho que também que o mundo político surpreende a toda hora, né? É o que você falava, as pessoas mais próximas de João Dória não acreditavam que ele fosse desistir e está aí, desistiu. Então essas coisas podem acontecer. Imaginem, por exemplo, uma chapa em que o senador Tasso Gereissati seja o vice de Simone Tebet, e a ligação histórica que tem Tasso Gereissati com Ciro Gomes, né? Muito próximos um do outro. Será que não haveria um trabalho para aproximar Ciro Gomes desse grupo? Então, todas essas questões ainda formam esse tabuleiro de xadrez, como você sempre repete, né, Joel? Para que a gente tenha um quadro mais claro daqui para frente. É verdade. Sabino, meu amigo, muito obrigado, viu? Um grande abraço a você, uma boa semana aí, queridão. Valeu, Sabino. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado a você.